Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei qual é o horário que você está nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao 17º Priorize Cast. Lembrando, comenta, curta, ative o sininho, siga a gente nas redes sociais para você aprender um pouco mais sobre o mercado de licitação, para você entender como é a vida dos empresários, como é a vida também do político e todo mundo que está envolvido na área pública. Hoje o meu convidado, ele é um especialista na área de licitação, ele veio de um mercado talvez um pouco diferente, mas ele estruturou um negócio, vai falar sobre um modelo de franquia, algo que realmente é interessante, que tem uma expansão e que está crescendo muito. O Lucas, que é o Lucas de Medeiro, trabalha também com licitação, já. Eu falo assim, não é concorrente, ele tem um modelo parecido com o nosso, trabalha conosco e já avançou no modelo de franquia, é um prazer recebê-lo. A gente está morando na mesma Santa Catarina, então meu parceiro, meu barriga verde, então é um prazer recebê-lo. Veio de Rio do Sul até Itaiópolis, deve ter um caminho bonito aí para explicar para vocês. E hoje a gente vai entender o que deu certo, o que deu errado, por que ele estava numa faculdade, por que ele realmente decidiu abrir esse negócio, o que vai ter para o futuro, as tendências, mercados, tecnologia. A gente já bateu um papo antes, então ele tem muito a agregar para quem quer trabalhar no mercado de licitação e para quem quer realmente tentar uma carreira nova, né? Porque hoje a gente acaba ficando numa carreira, daqui a um pouco a gente quer mudar de novo, então nós mesmos, às vezes, sempre estamos mudando, então por que não colocar a licitação aí também no seu caminho? Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso Priorize Cast. É um prazer recebê-lo, uma honra que você tenha vindo de Rio do Sul aqui colocado à disposição, a concreta licitações. Agradeço demais. Kleber, obrigado aí pelo convite. Estou bastante contente de poder tratar sobre licitação e assessoria, né? Já que é o que a gente faz. E, na verdade, a parte de assessoria e licitação não tem muita concorrência, né? Porque eu costumo dizer que se todas as assessorias do Brasil tentassem uma atingir a outra, ninguém ia se encontrar pro resto da vida, porque o mercado é gigantesco, né? E o governo é o maior agente econômico, o maior comprador. E, de fato, é um canal que funciona e as empresas merecem, né, esse direcionamento para aumentar o seu resultado. E a gente está aqui para isso, né? Para fazer esse direcionamento dos nossos clientes. E é legal, você mencionou, a gente está no mesmo estado, praticamente a gente nunca se encontrou com um cliente concorrente. Para você ver como o mercado é gigante, a gente não consegue atender todo mundo. A maioria dos nossos, como você falou, atende bastante Nordeste, eu atendo bastante São Paulo e Minas Gerais, ou seja, a gente é de Santa Catarina e praticamente tem clientes em todo lugar. E, claro, graças a Deus tem a internet, né? A gente consegue fazer prospecção de negócio, mas para ver como o mercado é gigante. Lucas, conta um pouquinho da tua história. Quem é você? Por que você iniciou? Onde você trabalhou? Faculdade que você escolheu? Diga aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Legal, tu colocou muito bem, né? Eu sou catarinense. Eu sou de uma cidade muito pequena ali do Alto Vale do Itajaí, né? De Aurora. Então, geralmente quando alguém pergunta de onde é que a gente é, né? Quem mora de lá, fala que é de Rio do Sul, porque nunca vai saber quem que é Aurora, onde é que fica Aurora, né? Mas minha família era de professores, né? Funcionários públicos. E eu tinha um interesse no ensino médio muito influenciado ali pela literatura do Flávio Augusto, né? Que na época começou o processo de geração de valor, a ideia de empreender, né? Eu adorava a parte de política e economia, já num período que hoje a gente está vendo o auge da ebulição política no Brasil, né? Mas assim, digamos, há 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, você tinha o começo dessa nova fase, né, em que a sociedade se estudava, né, compreendia sobre o que é política, né? E eu fui naquela onda, né? E eu gostava daquela questão política e econômica. Fui para a faculdade de economia, né? Comecei meu curso de economia na Unidade, que é uma instituição que fez parte da história da minha empresa também fortemente. E durante aquele período da faculdade, como todo economista, fui trabalhar em instituição financeira, né? Então passei 2 anos trabalhando como agente de crédito, agente de atendimento
desenvolvi um conhecimento muito bacana e principalmente o contato com o empresariado, né? Então, quando você ainda muito jovem consegue ter contato com o mercado e ainda mais o teu cliente sendo empreendedor, isso te enriquece demais, né? Te dá mais perspectiva e te faz ficar mais atento às oportunidades. Aquilo foi excelente. Dali, eu tive a oportunidade de trabalhar na Effect, que é uma empresa de tecnologia, quem está na área de licitação provavelmente conhece, né? A Effect hoje ela é uma das maiores ou não? Ou ela chegou a entrar na bolsa, alguma coisa? A Effect, Não lembro se ela chegou a fazer um IPO, não lembro. na verdade, ela faz parte do grupo Nuvini, né? Que é uma holding de tecnologia. Mas na época, quando eu entrei, eu fui, acho que o 14º colaborador da Effect. Hoje, provavelmente, deve ter praticamente uns 250 funcionários, né? Caramba, você viu tudo nascer. Assim, quando a empresa integrou as ferramentas, né? Transformou isso tudo num plano só. Antes de ter esse dashboard, né, não tinha nada daquilo ali, né? Era tudo por link mesmo, acessava. E eu trabalhava na parte de vendas, né? Então eu pude vender muito software da Effect para assessoria. Não só para assessoria, mas também muitas empresas grandes que me ajudaram também com estratégias, né? Daí a Effect, depois de um tempo, estamos em 2025, eu acredito que foi em 2023, 2022, eles foram adquiridos por uma holding de tecnologia, que é essa Nuvini, né? E a Nuvini, aí no ano passado, ela, para captar recursos, provavelmente, ela abriu capital na bolsa em Nova York. Então, a Effect por si só não necessariamente está com as ações abertas, mas ela faz parte de uma holding de capital aberto na Nasdaq, né? Não sei bem o nome dela, mas é em Nova York. E aí eu trabalhava na Effect, né? Fazia parte comercial. Então lá pude atender muitas assessorias no Brasil inteiro, né? Isso num período que não tinha nova lei, tinha o novo decreto do pregão eletrônico. Estava iniciando, né? Porque a primeira a gente teve em 2019, então começou. Aí, assim, ó, eu vejo o mercado forte mesmo para 2022, 2023. Sim. Né? Que, bom, né? O mercado começou a evoluir ainda. A gente ainda pega um pouco de licitação presencial, a gente falava antes, mas é mais raro, né? Mas acontece ainda, né? Incomparável com aquele período, né? Então eu lembro quando eu montei a empresa, um dos fatores que me fez empreender na parte de assessoria foi esse gap em relação ao pregão eletrônico, porque ele era muito recente. Poderia dizer assim que na época a proporção a gente falava eu penso assim, 30% eletrônico para 70% presencial naquele período, né? Ali no recente, antes do decreto do pregão eletrônico. Então eu imaginava assim, se eu começar o mercado agora e me especializar em assessoria de pregão eletrônico, naturalmente o mercado de licitação para pregão eletrônico vai aumentar. Não deu outra, né? No período 2021 e 2022, quem tinha assessoria aberta com uma estratégia razoável de Google e posicionamento, vendeu muito contrato, né? Então foi naquele período lá mais que a empresa foi aberta, 2019. E olha que interessante, você pensou no investimento em tecnologia. Eu já conversei com assessorias que trabalhavam muito no modelo presencial. Uhum. E aí o que aconteceu com elas? Desistiram do mercado de licitação. Sumiram. E assim, qual é o motivo principal? Porque não queria se adaptar ao eletrônico. Muitos faziam aquele modelo antigo, participavam com a sua empresa, por exemplo, eu participava com a Concreta, e aí eu vendia esse contrato que eu venci da Concreta para o concorrente X. Olha, eu venci aqui, quer entregar? Uhum. Aí eles faziam dessa forma. Só que no presencial eles conseguiam ganhar bastante, e aí no eletrônico morreu. Acabou, né? Como o processo ficou muito mais transparente, que eu acho que foi uma evolução imensa, né? Assim, tu trabalha com assessoria, tu sabe que se tem uma coisa que atrapalha o mercado, atrapalha até para nós, é a corrupção, né? Então, quando esse processo eletrônico veio, principalmente com o Comprasnet, né? Cara, você tinha um modelo muito mais transparente, mais direto, né? E eu vou te falar que eu acho que durante o período que você tinha só Comprasnet, compras públicas e Mário BLL, era melhor do que agora. Agora você tem muito portal. E tem muito portal com muita brecha, né? Eu acho que até nesse sentido, eu achei que até piorou em relação àquele passo inicial. Você veja, eu sempre trabalhei na advocacia, a gente sempre tinha muito portal também para acessar e sempre a reclamação do advogado é reclamar do sistema. Se encontra reclamar do sistema que não funciona.
O novo advogado que entrou agora na empresa, ele falou, pô, como é difícil, né, protocolar em tribunal de contas. Eu falei, olha, você só está protocolando em tribunal de contas. E ele começou a participar de portal. E assim, é muito portal. Agora não dá nem tempo de reclamar, porque se for para reclamar, você vai reclamar só de portal. Porque de fato é um pé no saco, né? Com todo respeito. Mas tem portal que é muito ruim, não é intuitivo, acaba atrasando, e aí dá falha, dá delay. Então, realmente isso atrapalhou. Mas eu não sei se um dia muda de você conseguir unificar e tal. Porque alguém vai quebrar. Então, acho difícil, né? Você mudar, mas a gente vai ter que se acostumar. Ou os municípios vão começar a aderir. Eu tenho visto muito município começar a aderir ao CONS, né? Portal do Governo Federal, assim, eu não sei como que é internamente, porque quando tem muita demanda, talvez a diligência para eles, preciso de ajuda, talvez você não consiga de forma rápida. Às vezes a gente não consegue de forma rápida, né? Um portal privado, pelo menos você liga lá, tem um contato lá dentro, você dá um jeito, né? Mas tem excelentes portais privados, né? O próprio Compras Públicas, o BLR, o BNC são portais excelentes. Eu acho que eles são rápidos, eles ajudam o fornecedor, né? Muito. Porque, assim, pensar no universo que tu sempre vai conseguir fazer tudo com antecedência. E o BLR, eu percebo que o BLR e o BNC são portais que sempre estão em prol da coisa acontecer. Bom, eu vou liberar o cadastro, faz o pagamento, me formaliza. Mas o que eu acho que o que mata mesmo é quando uma prefeitura ela bota na cabeça lá de que ela não quer aderir a uma plataforma já validada, ela quer ter uma tecnologia própria. Eu acho que isso aí é nem me fala, você pega a Curitiba, você pega tem aquelas plataformas que daí você tem que fazer um cadastro no órgão, tem o portal do Amazonas. O próprio portal de Santa Catarina, vamos falar a verdade, é uma porcaria. É horrível. Peça para consultar dados. Eu falava com uma procuradora do estado, eu falei, olha, para a gente fazer um protocolo tem que ficar abrindo diversas vezes um protocolo para fazer um processo administrativo, aí você não tem um acompanhamento, sabe, algo que fica detalhado, e parece tão simples e não consegue melhorar. O portal de Santa Catarina é péssimo. E aí vem, eu sempre falo, porque daí quando começa a mexer com política, aí vem o governador falando e tal, cara, o sistema é ruim, a galera faz o negócio travado, não funciona. Sim. Aí o cara vai lá e fica reclamando, agora não quer nem fazer nem dispensa. Mas esse não mudou até agora, nunca mais vai mudar, tá? O Compras SC aí, abandona. Isso é verdade. Deixa eu te perguntar, você trabalhou com vendas, qual que é a tua opinião formada sobre vendas? Hoje, pensando na tecnologia, pensando em expansão de negócio, pensando no teu negócio, vendas é essencial? Olha, Kleber, eu diria assim, ó, até por ter empresa, né? Você vai aprendendo algumas coisas nessa trajetória. Tudo pode dar pau na tua empresa. O que não pode dar pau é a tua máquina de vendas. Porque a tua empresa ela vai aceitar, ela vai contornar qualquer problema, desde que ela sempre tenha a capacidade de te gerar receitas, novas receitas e manter as receitas já consolidadas, né? E esse gancho que tu puxou é muito bom. Muito bom porque o que a gente faz nada mais é do que criar um canal de vendas governo, né? E muitas das vezes a gente tem uma certa, digamos assim, as pessoas têm uma percepção de licitação como se ela fosse muito fácil. E não é verdade. É tão complexo quanto criar um canal de vendas privado, né? Então o cara vai lá e ele tem 20 anos de posicionamento de marca, mesmo que regional. E ele demorou 20 anos para construir a marca dele, para criar as estratégias que ele sabe que ele vai perder menos dinheiro, porque marketing é um jeito muito fácil de perder dinheiro. E de repente ele quer começar a licitar, mas não é como se você pudesse entrar lá e dispor teu preço e tudo certo. Não. O mesmo concorrente que te atrapalha no mercado privado, ele vai estar no mercado público. Perfeito. Né? E toda a complexidade documental, deixar a tua empresa enquadrada, né? Então, eu acho que muitas das vezes o licitante que está iniciando, ele abandona antes da hora certa, antes de se validar, porque ele cria uma expectativa muito rápida e ninguém faz isso em curto prazo. Eu costumo dizer o seguinte, eu já até fui criticado na internet, porque como a gente trabalha com várias empresas, eu sempre falo, a empresa que tem uma estrutura adequada no privado, ela vende, conhece o seu negócio, ela vai dar certo também no público. A empresa que às vezes é criada do zero, só para licitar, eu vou criar, ela não tem expertise, aí ela vai ficar procurando aquelas porcarias de dispensa, vou tentar comprar isso aqui. Assim, ela vai dar certo. Mas assim,
para nós, esse não é o cliente de assessoria, porque Não tem como. ele está começando no negócio, ele vai quebrar muita cabeça, ele acha que tem um negócio e não tem. Então, assim, vai se dar bem aquele que está no privado. É muito bom no privado, vai se dar bem no público. Agora, você falou algo que eu defendo muito. É mais um canal de venda. Você fala, é mais um canal de venda. Por quê? Se você tem 90% do mercado, 100% do mercado privado, você vai começar a colocar, daqui a pouco a licitação vai se tornar um 5%. 5%. Daqui a pouco ela vai se tornar um 10%, 50%. É mais um canal de venda. Então, hoje, quando eu brinco, privado, internet, na tete a tete, e você vai ter o governo. Então é mais um canal de venda, para você realmente não se esfolar na frente. E até outro ponto, né, Cleber? Vamos pegar um exemplo prático, assim, né? A minha empresa é uma empresa de engenharia, eu trabalho com execução de projeto, faço trabalhos complexos, né? Posso levantar um prédio, enfim. Na situação atual, se a minha empresa ela tem 100% da receita dela baseada no mercado privado, certamente eu tenho que ficar preocupado, porque a minha percepção de mercado é que, poxa, a taxa Selic é 15%, o governo por si só com uma política contracionista, uma política monetária contracionista, a ideia não é realmente ter gastos exorbitantes, e eu vou vender para quem? Agora, a outra empresa que consegue trabalhar 70% ou 50% do mercado privado, 50% do mercado público, o governo ele é uma máquina de imprimir dinheiro independente da taxa de juros, porque ele sempre vai ter recurso para gastar com novos projetos e diferente do custo de captação do recurso. E detalhe, né, você trouxe uma coisa interessante, porque no privado, às vezes você pega uma obra grande, você estabelece um preço e fala, olha, vou te entregar essa obra por 10 milhões. E às vezes você não vai conseguir reajustar, fazer o reequilíbrio daquilo que você prometeu que ia fazer, e às vezes, o teu recurso está volátil. No poder público, não que seja fácil, né? Pelo contrário, mas eu digo no poder público, se você tem um aumento abrupto de alguma coisa, pelo menos você consegue de forma clara reequilibrar aquele contrato. Eu brincava, a gente fez um vídeo sobre o café, e o café é uma coisa muito simples. Se eu mantenho uma média anual de 6%, 6% é a média do que vai aumentar o café. Eu posso fazer um pedido de reequilíbrio? Não, porque você pressupõe que sempre vai acontecer aquela média de 6%. Uhum. Agora, quando tem uma média de 66%, é óbvio que 60% não era algo previsível. Uhum. Aconteceu isso na pandemia, então pelo menos no público você tem essa possibilidade de realmente reequilibrar. E claro, se você conseguir aguentar as primeiras parcelas, porque você tem que começar a obra com o recurso próprio. Uhum. E no privado, às vezes, você acaba só usando o dinheiro de todo mundo, né? Ou faz alavancagem de grana, chama gente, vende, mas tem um risco grande também. Uhum. Né? Mas é interessante ter tocado nesse assunto porque eu já tive contato anteriormente com um modelo de negócio parecido com esse, mas tem aumentado, né, a oferta de crédito vinculado ao empenho, né? Não sei se você já viu alguma dessas tecnologias. Assim, alguns clientes ultimamente estão procurando muito, né? Principalmente porque precisam de grana, de capital de giro, precisam de seguro, então eu vi que tem aumentado muito, mas não cheguei a pegar e algumas coisas, por exemplo, daqueles contratos pré-garantidores ainda não estão funcionando de forma a aguentar. É porque até tinha por exemplo, o Antecipagov. Isso aí, eu até hoje não conheço ninguém que fez. Não, Antecipagov nem trato disso, mas no mercado privado eu já tive contato, por exemplo, com a Flux, ela alterou lá a estratégia dela, mas ela iniciou as operações dela com antecipação de empenho, né? Mas eu também tenho contato com um colega meu que é o Marcelo, está desenvolvendo, Marcelo Buzana, lá de Rio do Sul, e ele também está desenvolvendo uma tecnologia para isso, né, que vai conseguir fazer essa integração junto ao Banco Central, e aí o licitante ele vai poder pegar o contrato, desde que, óbvio, você tem análise de crédito tradicional, igual você tem no banco privado, mas a diferença é que você consegue trabalhar com a nota de empenho como uma garantia dessa cessão de crédito, não é nenhuma operação. Olha, funcionaria mais ou menos como o pessoal tem feito com os precatórios, né? Mais ou menos essa pegada.
E é interessante porque aí o risco diminui, né? Se você tem um empenho, garantiu, você vai entregar, o risco do negócio para quem empresta a grana é muito diferente, principalmente se conseguir receber ele por conta própria. Sim, e num contrato de cessão de crédito, né? Eventualmente você vai ter uma obrigação de garantia, às vezes você bota uma garantia real lá de um imóvel, mas ele é válido para todas as cessões, né? Então, uma vez que eu tenho o contrato com a garantia, cada vez que eu solicito, eu tenho um limite de antecipação, antecipo, recebo, faço outra antecipação no futuro, tudo com a mesma garantia, né? Então, mas isso o Marcelo ainda não terminou, né? Mas é interessante quem está no mercado ficar atento que essas soluções vão aparecer. Claro, pessoal, a gente está falando aqui não de você que é MEI e você vai querer grana já para fazer essas coisas. Esquece, cara. Digo, tem que ter movimentação. Tem que ter movimentação, começa, participa, se quer fazer, aprenda. Eu sempre falo, compre mentoria, se quiser, compra mim. Aprenda a fazer para dar certo, você ter movimentação e você estruturar um negócio, porque daí sim você, né, pode contratar assessoria para fazer as coisas, mas que bom que esse tipo de ferramenta esteja sendo pensada, porque o mercado realmente, o poder público às vezes demora um pouquinho para pagar. Esse 20, 30 dias, que é o fluxo de caixa de uma empresa que às vezes está apertado, cara, isso alivia ele, porque ele antecipa a grana, mas pelo menos sabe que se pagar uns jurinhos ali, na conta vale a pena, sabe? Sim, mas de toda forma a assessoria tem papel crucial nesse ponto, né? De instruir o cliente quando ele entra, mesmo não tendo essa experiência sobre os fluxos de pagamento do governo, para ele não botar ali a carroça na frente dos bois, né? A gente fala aqui, orienta sempre, pelo menos para que pé no chão, né? Pé no chão, você tem que ter uma margem boa. E você sabe que às vezes você fica lá em 10º, acaba levando um contrato, então não adianta se afobar. A gente falava de vendas, tem algo que mexe com a sensação humana. Por quê? No privado a gente tem essa mesma concorrência do público. Tem a mesma. Só que detalhe, você não sabe para quem perde. Você pega numa cidade como o Rio do Sul, eu tenho lá, por exemplo, material de construção. Eu vou em todos eles. O primeiro não sabe se eu vou comprar no segundo, no terceiro, no quarto. Ele nem vai lembrar de que me viu lá, a não ser que seja um conhecido. Às vezes eu vou comprar lá no 10º. Ou seja, ele teve uma concorrência, mas ele não sabe quem participou dessa concorrência, mas ele perdeu. Não sabe o preço, né? Ele perdeu. E no poder público, quando a gente participa da licitação, a gente tem o marketing invertido, eu sei o que ele quer comprar. Só que, ao mesmo tempo, eu sei de quem eu perdi e o que eu preciso melhorar no preço. E aí, às vezes, o empresário eu falo, às vezes, o local, assim, mas olha o preço. Eu falei, cara, se você está vendo o preço, você não consegue melhorar, não participa mais desse item. Então, porque você não tem preço. Mas você viu o teu concorrente, ele consegue fazer, de alguma forma. Qual que é a marca que ele está trabalhando, né? Claro, aí eu tenho alguns problemas em capitais. Eu já percebi, por exemplo, em combustível, que a gente tem percebido. Eu não tenho nenhum cliente de combustível em capital, mas eu tenho percebido a questão de lavagem de dinheiro. Por isso que a gente fala muito hoje na composição de custo. Porque se ele compra a um valor X, ele não pode vender no prejuízo. E muita gente acaba vendendo prejuízo porque a gente sabe que é lavagem de dinheiro. Sim. E isso é um problema. Aí sim eu vejo, se concentra em verificar essas situações. Se concentra, então, ver a questão da execuibilidade comprovadamente, talvez. Porque daí você vai realmente ter um caminho para recuperar. Mas a questão de vendas e concorrência tem igual. Eu até coloco que a licitação ela tem um benefício que o CAC é zero, né? Então, assim, tu tá no mercado digital, tu sabe quanto é caro adquirir um cliente, né? E a licitação, ela te entrega um processo inverso. Você tem um CAC zero, mas uma vez que você validou, descobriu o produto que tem preço, achou como entregar a obra, né? Como fazer o serviço, venceu o contrato, teve uma boa margem, você tem que só replicar esse método para os outros processos que vão aparecer gratuitamente para você. Então vale a pena a briga, né? Porque você tem escala e custo-aquisição zero. Veja só, você tem assessoria, eu tenho assessoria, e tem outros colegas que estão assistindo também pensam na assessoria.
quanto tempo a gente... Eu estou há 3 anos, você está há mais tempo que eu. Quanto tempo, às vezes, a gente leva para acertar uma campanha na internet, para começar a adquirir o cliente? Quanto tempo a gente leva para acertar o canal de vendas, para entender o que é o nosso CRM, o que a gente está errando, né? Qual a etapa comercial que a gente está errando para chegar no final e ter o resultado para o cliente também? É muita coisa. Quanto que a gente investe, e já perdeu de dinheiro, né? Eu perdi, tenho certeza que você perdeu também. Por isso que o mercado de mentorias hoje tem subido tanto, porque quando te contrata uma mentoria, eu sempre falo, você não está contratando o Kleber pelo que ele estudou, pelo que ele sabe da parte jurídica, porque sabe do processo. Você está contratando, se for para replicar o negócio, é contratando o que ele errou. Eu não quero perder o dinheiro que ele errou, né? Basicamente é isso. E tu aqui na tua operação chegasse a trabalhar outbound já? Prospecção ativa? Cara, eu não recomendo prospecção ativa. A primeira coisa que eu falo para mentorado meu, falei, quer fazer prospecção ativa em licitação? Bom, você vai se irritar. Por quê? Porque você começa com um problema muito grande com o cliente no ativo. Ele não tem a consciência do negócio. E aí ele entra no mercado achando que, eu vou vender. E aí você pega um cliente que não tem a consciência de concorrência, não tem a consciência do negócio e vai entrar naquelas besteiras de todos os mitos. Aí você tem um problema lá dentro. Eu comecei na prospecção ativa, não faço hoje. Odeio. Porque quem monta... Na verdade, qualquer modelo de negócio, né? Geralmente tu se perde na ideia de que... Mas como é que o E tu modelo... faz hoje? Não, já tive operação também de outbound, né? Mas é engraçado porque quem errou sabe que é foda, né? Mas assim, diga assim, você se engana muitas vezes, se apaixona pela ideia de que não, mas eu tenho a mão de obra interna. Então basta a gente criar uma lista e ligar. Só que daí, no fim das contas, você aprende lá que o custo da mão de obra dedicada a um processo com uma taxa de conversão tão baixa, ela fica muito mais cara do que muitas vezes você tem um canal digital. E eu vou te falar, eu já tinha aprendido, de certa forma, numa franquia que eu tive há um tempo atrás, que era de assessoria em tributário. E eu tive uma infelicidade e o negócio não rodou. Por quê? Porque eu fazia todas essas contas e eu falei, cara, não faz sentido. Porque o custo de aquisição do cliente era alto, o fechamento e o resultado de recuperação de crédito não era o esperado do que foi vendido. Então, por isso, quando eu falo de franquia, depois a gente vai falar da tua, como é importante você comprar um negócio de um modelo que está estruturado e você sabe a expectativa real e o que vai acontecer. Então, assim, novamente, se alguém te contrata e vai contratar a tua franquia, vai te contratar pelos erros. Então, para sair lá na frente. Então, é um modelo de negócio. E eu quebrei lá em 2017. Sim, eu tinha a minha operação da advocacia e tal. Fui tentar migrar para uma coisa diferente que eu achava que ia somar. Não somou. Desisti do negócio, né? Falei, não deu resultado, perdi dinheiro e bola que segue, né? Mas é isso. E prospecção ativa também. Sim. O mercado de assessoria, ele teve uma lacuna, né? Um espaço, uma janela de negócio. Como todos os mercados, elas têm uma janela de oportunidade que você pode aproveitar ela e depois fica muito mais complicado para você operar. Às vezes vai ter alguém que tem assessoria que está montando agora, vai ficar decepcionado com o que eu vou falar, mas é importante isso, né? Quando eu montei a Concreta, e muitos bons concorrentes que eu tenho também começaram nesse período de 2019, aproveitando a onda do decreto e da nova lei, consequentemente, entraram no mercado que o custo de clique, por exemplo, no Google, por alguns termos que a gente usa hoje, era R$5, né? Hoje o CPC, né, o custo por clique, é 30. Então, hoje, quando eu montei a Concreta, eu consegui montar uma estratégia razoável com R$2.000 por mês de investimento. Hoje você consegue montar uma assessoria, entregar sucesso comercial com ela, mas você tem que gastar muito mais grana, né? E você vai errar muito até essa grana converter de verdade, né? Então tem isso também no mercado. Como qualquer negócio, sem grana você não consegue fazer nada. E sem grana você não consegue contratar equipe. E sem grana você vai ser equipe. Então tem que ver se vale a pena. Se você for sozinho,
talvez valha a pena você ser contratado de alguém por enquanto para ter investimento. Eu não vejo o negócio dando certo se você não colocar dinheiro para fazer. Sim. Você entende? Como que você vai fazer se você não tem dinheiro para fazer? Acho que vai colocar lá uma campanha e vai deixar rodando. Então faz o seguinte, se você não tem dinheiro, então comece a fazer vídeo todo dia no Instagram e tenta fazer ele rodar, né, no orgânico. No orgânico. Que não é fácil, né? Mas assim, menos é mais, né? Se tu pensar assim, montar uma empresa só com movimento orgânico, você começa a ter resultado depois de 4 anos de trabalho, né? Então, realmente tu tá correto, tem que ter investimento e... Hoje você tem 25 pessoas lá na tua equipe, já tem uma estrutura grande. Tem momentos que você fala, meu chapéu, 25 pessoas. Hoje estamos gravando no dia 28. Semana que vem já começa a te dar um desespero? Não, hoje com o modelo da franquia, o que dava assim, um certo desespero antigamente era a ideia de que eu não conseguia olhar para o futuro da empresa e continuar crescendo à velocidade que eu gostaria. A empresa chegou num certo platô. Essa é uma dor que você tem, acho que em todo negócio que trabalha onde a mão de obra humana é o principal ativo do negócio, né? Agora com a franquia, como o modelo de franquia ele consegue entregar uma taxa de cancelamento mais baixa, isso no longo prazo você consegue perceber que consegue acender novamente a curva de crescimento da empresa. Então, hoje está tranquilo, mas no passado já foi mais complicado. Deixa eu te perguntar, você hoje está migrando ou ainda faz os dois, assessoria, ou você está mais na estruturação do negócio de franquias? Como quase qualquer modelo, na verdade todo modelo de franquia ele precisa ter uma operação dele para testar. Para testar, exatamente. Então a gente continua tendo operação interna. E também por outro aspecto, né? Como que para o modelo da franquia tem algumas questões de impostos, de geração de nota fiscal e recolhimento de imposto específico, né? A gente usa split de pagamento, é uma tecnologia que demanda ali 2 notas fiscais. A grande empresa, o corporativo, o enterprise, que são empresas maiores, né? Elas não estão alinhadas com esse modelo. Então eu sempre vou precisar ter operação interna. Senão eu não consigo emitir nota para a Fundação Getúlio Vargas, para Faber-Castell, enfim, né? E a gente tem algumas empresas grandes hoje na base e eu não posso deixar de ter operação interna. Esse é um dos fatores. O outro fator é porque a gente precisa testar muita coisa, né? Então, tu tens tecnologia própria, tu sabe como é que funciona, né? Você precisa ter ali, muitas vezes, o contato físico ali, presencial com a tua equipe para tu entender ali como é que tá o dia a dia, o que tá frustrando, né? É difícil o teu colaborador falar contigo todo dia na empresa. Imagina só com o franqueado, que é uma outra empresa do outro lado do Brasil, né? Então, existe sim a operação interna, mas o foco de crescimento da clientela é distribuir entre os escritórios. Sabe o que é interessante? Você falando em franquia, você começa a ter um gargalo. Será que vale a pena, no meu modelo de franquia, eu ter equipe? Ou se vale a pena, daqui a pouco, eu contratar, por exemplo, uma empresa como a nossa para fazer o teu fluxo? Você veja que interessante? Porque existe depois uma necessidade. Eu estruturei a franquia. 2, eu sei fazer. Mas será que eu preciso estar operacionando isso? É um serviço que pode surgir também, né? Sim. Já me contrata aí. O nosso modelo, ele coloca dentro da franquia a parte de operação, né? Que a gente tinha colocado, você montar uma empresa, vender, fazer marketing, fazer o financeiro e operar a licitação. Se tu só parar no operar a licitação, você já vai trabalhar até umas 7, 8 horas da noite fácil, todo dia, né, com os seus primeiros clientes. Então o modelo que a gente desenvolveu, a parte de atendimento ao cliente, esse sim, o franqueado atende. Todo o resto, gestão financeira, tecnologia, comercial, fica na matriz e a gente garante a reposição do cliente. Então a gente fica com uma certa taxa de royalties diferente da média, um pouco mais alta, para manter essa operação interna, mas o modelo franquia então fica a parte de operação de atendimento ao cliente, né? Que é o principal. Que dá um conforto, né? Porque hoje você vai montar qualquer operação,
Às vezes, se você não mexer um dedo pagando aluguel, pagando tudo, você já sai com 7 mil de despesas Fácil, fácil. entende? Então, se você pensar que você não tem todos esses custos, né? E claro, uma franquia possivelmente se colocou, né? Olha, tá aqui o teu custo, vale a pena a operação. E daí você tem um ganho muito grande economizando impostos, tanto sob receita, porque o teu franqueado, ele trabalha uma alíquota muito mais baixa, né, do que o escritório matriz. Então, assim, a partir de agora, se a gente continuasse crescendo ia estourar a nossa alíquota que a gente atua hoje, ia ter que mudar o enquadramento tributário, cara, só piora, não melhora, né? Só piora. E aí, com o modelo de franquia, esse escritório, ele começa lá no simples, a 6%, 6,5%, né? Então, eu posso trabalhar com uma taxa de franquia, às vezes, um pouco mais alta, porque o payback dele é mais curto, afinal, ele está deixando de pagar, se fosse eu, né, o que eu pagaria em impostos, ele tá economizando esses impostos e está gerando caixa para ele, né? Então, esse modelo por distribuir outras empresas, outros CNPJs, ele acaba dando muita eficiência tributária. E a gente distribui as receitas, como eu falei, né? Então cada um emite sua nota, nós do royalty e ele da parte de serviço. Ele entrou dentro da tua franquia, do teu modelo. Vocês fazem treinamento com ele, comercial, para ele prospectar, a parte de digital, vamos dizer assim, fundo de marketing, que geralmente se tem. Vocês também passam esse cliente para ele? Para você que quer, daqui a um pouco, né, pensar no negócio, aí ó, tem uma franquia, como que seria essa entrada do cliente? Na verdade, o nosso franqueado... parceiro comercial, né? Na verdade, o nosso franqueado, ele não faz venda. Não faz venda de contrato, né? Eu digo, ele não precisa prospectar novos clientes. Apesar de que acontece, na rede de contato dele vem cliente e vai para ele automaticamente. A gente só formaliza o contrato dentro da matriz, né? Mas ele não precisa vender, nem prospectar cliente. Ele precisa atender. Então a matriz tem os clientes, ela distribui os clientes para os franqueados, né? Para bater a meta de receita, de geração de receita. E a função dele é exclusivamente fazer o atendimento. Dentro da sede, a gente tem a equipe de marketing, equipe de vendas, né? Equipe de CS, principalmente, né? Enquanto o franqueado atende o cliente, ele está lá o dia inteiro atualizando documento, ligando para o pregoeiro, fazendo alinhamento. Tem uma equipe de CS que faz esse meio de campo entre o cliente e o franqueado, né? Tá bom o atendimento, o que falta ajustar, né? Então, o nosso franqueado não precisa fazer essa prospecção, mas a gente faz todo o treinamento de uso das tecnologias que a gente tem, né? E também, como a equipe da empresa ela tem um conhecimento muito vasto de muitas atividades, né? Terceirização, serviço médico, engenharia, vão vindo questões jurídicas, por exemplo, de recurso de impugnação. Você vai fazendo tanto que naturalmente depois você para e pensa, meu Deus, a gente já atendeu empresa pra caramba, né? Nossa, atendemos de tudo. Se você for ver, às vezes eu paro para olhar e falo, meu Deus, quanto negócio que a gente passou na mão, viu, né? A gente vai tendo a experiência do que vale a pena e do que não vale a pena. Isso a gente já vai tendo definido, né? Deixa eu te perguntar, hoje, licitação de serviço, acha que é viável? Na minha percepção, a licitação de serviço, ela é um bom modelo de negócio para quem não tem um grande capital de investimento. Na verdade, para mim, todo tipo de empresa de serviço ela é uma boa opção para quem quer empreender com pouco capital. Porque a empresa de varejo, ou que seja até indústria, muito do teu preço é definido pela tua capacidade de compra. E o serviço ela é mais subjetiva, né? A noção de precificação. Então, o nosso carro-chefe é serviço dentro da Contref. A gente atende produto, né? Mas a concorrência também é lascada em serviço, né? E às vezes eu olho assim, para alguns clientes que fazem serviço, terceirização, eu falo, meu Deus do céu. Eu mesmo uma vez participei, aí né, a Priorize participou pro escritório do RIS, e aí tinha uma licitação lá de assessoria jurídica, acho que saiu por 1.500 por mês. Eu falei, meu chapéu, não paga nada. Mas tecnicamente para vencer esse processo licitatório é simples, né? Mas a gente adora serviços complexos. Então, a terceirização de mão de obra, por exemplo, eu digo o elaborar o processo licitatório, participar do processo licitatório.
a executar o contrato, obviamente tem sua complexidade, né? Mas eu digo assim, a gente gosta muito de modelos de licitação extremamente complexos. Então, por exemplo, a terceirização é um saco, né? Você tem lá uma planilha que você tem que determinar, de acordo com a CCT, todas as regras trabalhistas que o próprio sindicato daquela categoria representa. São muitos detalhes e você pode vencer essa licitação num detalhe muito específico daquela região que tem um benefício para a empresa. Então, assim, é altamente complexa a parte de planilha. E, no geral, essa atividade, você vai ver um pregão desse ali, vai classificar, vai vencer um processo quarto, quinto colocado, pela incapacidade do mercado de poder se adaptar a essas planilhas, né? Então, a gente sempre gostou muito dessa área. A escala é menor, mas o prêmio é grande, né? Você tem contratos grandes, comissões boas, né? E a venda de produto tem um saco, porque você tem um SRP, né? Então, assim, o cara venceu lá um milhão de reais, quanto é que ele vai pagar de comissão? Pelo nosso modelo de negócio, né, você fala, a gente cobra geralmente fixo, né? Possivelmente você também cobra fixo e também tem o modelo, o nosso prêmio, que é a comissão, que é o que dá lucro, né? Mas o registro de preço para nós mata, porque às vezes você quer cobrar um valor de comissão, às vezes na homologação, mas o cliente, mas daí eu não vou entregar. E aí, se você cobra no decorrer do processo, você tem um problema. Você traz o que seria mais vantajoso, você tem que ficar controlando o portal transparência. E aí, portal transparência, alguns são bons, alguns são ruins, e aí você coloca mais um custo operacional para fazer isso. Não, uma pessoa para ficar só controlando empenho. E aí... aí esse dia um cliente falou, mas se você não consegue, quando manda um empenho, vocês não conseguem já ver? Eu falei, até dá, mas aí tem lugares que, se você tiver um sistema que caiu o empenho já venha separado para mim, beleza, resolve. Mas às vezes o órgão demora também para pagar, e aí eu tenho que controlar mesmo assim quando recebeu. Eu tenho um sonho, meu sonho é a gente centralizar tudo no portal da transparência e todo mundo obedecer a regra, assim. Mas vai ser só no sonho. Mas você sabe que uma vez eu fui procurador municipal por muito tempo, e aí a gente teve uma denúncia do Ministério Público Federal para organizar todo o portal transparência. E eu lembro que foi uma loucura para fazer todo o checklist e tal, e foi uma operação do Ministério Público na região para arrumar todos. Nossa, perfeito. Demorou para a gente acertar tudo? Demorou. Mas aí eu vejo em outros lugares, nossa, mas o cara não tem nem o site bom, não tem nada. E aí eu falo, tá, fizeram aqui, mas não fizeram nos outros lugares. Ainda Santa Catarina ainda é muito bom para algumas coisas. São Paulo e Paraná também. Talvez Paraná ainda melhor ainda, eu acho. Até para adimplemento de pagamentos também, acho que é uma região boa de trabalhar. E agora para talvez o Rio de Janeiro. Eu brincava antes, falava do Rio de Janeiro, que acaba não fazendo campanha para o Rio, porque é muito difícil, né? E aí o Rio de Janeiro tem as suas peculiaridades. Eu ainda não consegui entrar no mercado e entender quais são. Eu acho muito difícil. Eu passei a me apaixonar pelo Rio de Janeiro depois que o meu primeiro escritório de franquia saiu de lá. Então a Natália, tomara que esteja vendo ali, foi a nossa primeira franqueada de lá. E sim. Natália, então assim, eu vou pegar o seu contato e se vier cliente do Rio, porque o meu marketing às vezes acaba atraindo, eu vou te passar. Fechado? Eu passo pro Lucas e o Lucas já passa para você. E vai ganhar contrato, porque a Natália não é fraca. Mas assim, o Rio de Janeiro é uma região complicada. Mas eu até tenho, assim, não dá para dizer assim que eu entendo, mas é que é uma região que tem muito dinheiro, né? Eles recebem muitas parcelas de royalties de petróleo, né? Então assim, na minha percepção, eu digo o seguinte, o governo no Brasil, ou em qualquer país europeu, você vai ter corrupção. Eu acho que o Brasil tem uma questão cultural que atrapalha muito, né? Mas eu costumo pensar da seguinte forma, né? Quanto mais dinheiro rodar na mão do Estado, mais chance você dá para ter corrupção. E o Rio de Janeiro é um estado que gira muito dinheiro. E aí, assim, eu gravava um vídeo hoje, tinha visto a notícia ontem, do estado de Santa Catarina. A HECO abriu uma operação agora. Tem 52 municípios em razão de problemas com softwares de licitação, de softwares de municípios. E aí, assim, eu tenho uma visão muito peculiar. Eu olho esse tipo de notícia e me dá um asco. Por quê? Porque, eles não entendem nada do mercado de licitação, faz uma mega operação, achando que tudo
tudo envolve corrupção e organização criminosa. E quando a gente vê, a realidade é o seguinte: o município precisa de um sistema. E a gente sabe os três principais sistemas de Santa Catarina. Não vou nominar o nome aqui, mas a gente sabe. Sistema, você sabe fazer um ETP de sistema próprio daquele? Não. Quem sabe? Ninguém. É complexo demais, né? Ninguém. Quem que vai fazer um TR de sistema? Quem? É assim, ó. Aí o Gaeco vem e fala, porque o problema tá no TR. Bicho, daí eles denominaram a operação Ctrl+C. Por que não falaram Ctrl+C, Ctrl+V? Porque é assim que acontece. Todo mundo copia os editais, porque ninguém sabe montar um TR de sistema. É muito complexo, não tem ninguém internamente. Sim. Aí, a minha crítica é, Tribunal de Contas, faça um modelo mais ou menos padrão para ser seguido. Quanto que tem que atingir no TR? 90%. Os 10% você quer diferente? Então vai adaptar durante a execução do contrato. Porque assim, você vai licitar um sistema, nenhum sistema vai ser igual ao outro. E aí os caras abrem uma operação, vão no órgão público, pegam um computador, aí a GAECO tem a petulância de entrar lá dentro, tira uma foto desse computador, foto da operação GAECO, fala, por favor, sabe? Eu tenho uma raiva disso. E atrapalha muito o mercado de licitação, principalmente de assessoria, né? Assim, eu já tive excelentes empresas, a gente pôde iniciar um trabalho negocial, né? Industriário, principalmente, que tinha um potencial, que tu sabe 100% na mesa e fala assim, meu Deus, essa empresa aqui, ela merece iniciar a licitar. E você não consegue convencer o núcleo diretor, às vezes o próprio dono, por conta desse estigma, cara, que não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque, cara, a maior parte esmagadora dos processos ali você roda 100%. Senão, eu não existiria, nem a minha empresa existiria, na parte de licitações, né? Porque não seria possível a gente tocar assessoria se tudo fosse corrupção. E não é verdade. Mas eu vou te falar, eu atendi um cliente. Eu tenho a prática da empresa a gente tem grupo de WhatsApp. E aí a gente vai montando os grupos de WhatsApp, o cliente entra, o cliente sai, você renomeia os grupos. Grupo livre, o cliente saiu. E coloca a nova empresa. E teve um cliente que ele teve um problema com o estado de Santa Catarina, ele teve um contrato, ele ganhou uma dispensa de licitação de 5.600.000 e por uma razão o estado de Santa Catarina pegou lá e brecou o contrato, porque achou que tinha corrupção e a cidade do secretário era a mesma cidade da empresa que tinha ganhado. Eles mandaram um e-mail, dispensa, você tem que entender, dispensa, inexigibilidade, o antigo convite. Quais são as características desses contratos? Ou quando você tem urgência, é que você conhece as pessoas para quem você está mandando a possibilidade de contratação. A inexigibilidade, você sabe com quem você está contratando. O convite, você está convidando aqueles que você sabe que realmente podem fazer o serviço. São um verdadeiro amigo do rei. O convite talvez agora encerrou, porque tinha muita possibilidade de você fazer coisa errada, mas a dispensa é assim. E aí você pega uma operação, cancelaram, o cara em 11 dias tinha produzido não sei quantos mil produtos lá para aquele contrato, prejuízo de 1 milhão, 11 dias depois não tinha mais nenhum contrato, virou política, o governador já mandou cancelar a dispensa, ou seja, o cara não teve nada a ver com o negócio. E aí, o que eu acho interessante, eu estava falando do grupo, vem, depois de 1 ano e pouco, pega o celular dele, faz a operação, e eu vi o relatório, também faço na parte jurídica, e vi o relatório mencionando, eles criaram um grupo de licitação para falar sobre antes da dispensa. E o grupo era da minha empresa. Ou seja, um grupo que eu criei em 2022 para uma outra empresa, rodou mais 2, 3 empresas dentro daquele grupo, e aí eu falo, meu Deus do céu, olha como os caras não têm a capacidade de analisar, não têm a capacidade de investigar. E aí quando eu vejo uma operação que essa que saiu ontem, 50, eu falo, vocês não estão no Instagram para ficar publicando essas coisas. Não é, o objetivo de vocês não é esse. Ou seja, qual é o objetivo de o cara chegar lá e tirar foto? Para quê? Porque você vai postar no Instagram investigação? Por isso que assim, tudo que está acontecendo no Brasil, toda essa loucura, é tudo culpa de você judicializar a política e a política ser judicializada.
Basicamente isso. E aí o mercado de licitação perde muito. É como se você não tivesse processos de corrupção em pregões eletrônicos muito mais complexos, né? A atividade coelho, né, que eles chamam de você, por exemplo, Vai na frente. para baixar. Então, assim, em Brasília participei por uma mecânica e lá era nítido, tinha 2, 3 que baixavam o preço lá embaixo e aí às vezes você não desestimula os outros, por quê? Já está o preço lá embaixo. E aí você sabe que vai desclassificando e tal. Eu tive um cliente agora que me contratou só para fazer recurso e aí eles abriram investigação para ver se tinha prática denominada, eles falam denominada coelho, né? Que é dá o lance bom lá embaixo, ele vai ser desclassificado para chegar no verdadeiro interessado no contrato. Né? Ele falou que não tem envolvimento, então, mas de qualquer forma eles vão abrir a investigação para verificar se teve. Mas a gente sabe que tem. Né? Eles acham que vão conseguir fazer de tudo no pregão eletrônico e não vão. Não vão. Né? E você acha que a tendência é melhorar ou piorar? Olha, eu sempre acho que melhora, assim, eu até olhando assim, em perspectiva de quando eu comecei a operar licitações, melhorou muita coisa já. Eu acho que melhorou muita coisa, principalmente a transparência em relação aos dados de empenho, de pagamentos, né? Que ainda é horrível, mas está melhorando muito. Eu só sinto que às vezes o governo ele quer fazer coisas que a iniciativa privada faz bem, melhor. entendeu? Esse Pagov é um caso crasso disso, né? Às vezes eles poderem desenvolver uma forma de controle desses empenhos mais inteligente, que já está dentro das obrigações do portal da transparência, né? Eles querem se envolver num trabalho de cessão de crédito que a iniciativa privada está louca para fazer. Ela só quer ferramentas de integração para botar essas operações funcionando. Ou o robô de lance do governo, né? Até não acompanho mais esse assunto porque, enfim, não me interessava mais. Mas eu lembro que eu ia em eventos, né? Principalmente no Effect Experience, por exemplo, teve uma figura do governo lá, ele falando, não, o governo vai desenvolver robô de lance. Cara, e tá entendendo? Pra quê, né? Tipo, hoje o teu eu digo porque eu atendo o cliente lá na ponta e ele fala isso pra mim, né? Meu cliente ele já tem medo hoje de cadastrar a proposta com antecedência porque ele não quer que ninguém veja o preço dele antes da hora. Com razão. Com razão, tu trabalha com essa solicitação, já deve ter visto coisas muito estranhas. Imagina agora o governo desenvolver uma tecnologia que o teu preço mínimo tu vai fornecer para ele numa plataforma, entendesse? Então, assim, o nível de desconfiança da ferramenta vai ser gigantesco. E eu não tiro a razão do empreendedor de não querer usar. Você sabe o que o governo deveria fazer para se preocupar mesmo? É fazer, então, um banco de preço. Por quê? Porque a maioria das prefeituras não consegue fazer um orçamento decente. Horrível. Eles não conseguem fazer. Então, por que não vê qual é a dificuldade do órgão público, então? Real. Né? Real. É o orçamento. E quantas investigações e penalidades em Tribunal de Contas já teve por não ter a estimativa correta de preço? Várias. Ou seja, a maioria do pessoal está sofrendo com isso e eles ficam preocupados de alguma coisa que realmente a iniciativa privada faria muito melhor e mais prática e rápida. Sim, com certeza. E tem um caminhão aí, um mundo de coisas para ajustar e não se envolvem, não querem perder tempo. E o empresariado local, o que você acha? É mais difícil de vender para o empresariado da tua cidade? Te pergunto. A minha experiência é sempre cliente externo. Né? O nosso mercado, Santa Catarina, vamos falar Santa Catarina que é um pouco mais aberto. É diferente de outros lugares? Ah, com certeza. Assim, é dificílimo vender para catarinense, né? Eu sou catarinense por 2 motivos. Primeiro porque, assim, depois que você começa a negociar com um mineiro, por exemplo, depois você vai negociar com um catarinense, é complicado, cara. A gente tem uma cultura muito, muito complicada, muito com o pé atrás. Mas uma coisa que eu percebo Santa Catarina, a gente tem pleno emprego, né? Índices de desemprego na faixa de 2%. Isso é pleno emprego. Não é nem bom. Economicamente isso é até meio ruim. Mas é um mercado muito ativo, né? A gente passou a pandemia, somos catarinenses, a gente sabe. Aqui a gente não viu a pandemia, né? Não. Em termos econômicos. A gente não viu.
A taxa de juros está subindo agora, em outras regiões do país já estão sentindo. A gente vai sentir, mas muito menos. Na crise do período pós-Dilma, lá, daquela crise fiscal, mesma coisa. Então, Santa Catarina tem uma economia privada muito ativa. E eu acho que esse é um dos principais fatores que o empreendedor aqui catarinense ele evita de fazer licitação. Pelo menos é o que eu percebo. Eu percebo que ele tem muita oportunidade de negócio no mercado privado e ele olha para aquele estigma falso, né? Mas é um estigma de corrupção, complexidade para receber, né? Todo um círculo de pessoas ali que já teve uma experiência negativa de pagamento e tal, falando sobre aquela complexidade imensa, tempo de pagamento, dependendo do cara. Ele olha para aquilo lá e fala assim, não, eu vou ficar no mercado privado. E... Eu acabo tendo preguiça. Eu falo, então não quer participar, não participa. Pô. E é engraçado, você falou que tem poucos clientes em Santa Catarina. A mesma coisa acontece comigo. Se eu colocar, talvez 90% dos meus clientes são fora. Talvez em Santa Catarina eu devo ter 10%. Você veja, 90% fora. Eu nem deveria ter operação em Santa Catarina quando você para para pensar. Eu deveria ter em Minas Gerais. Eu deveria estar em Minas. E o pessoal é muito bom. Eu falo, ó, talvez um estado de coração que eu gosto é Minas Gerais. E estive em BH no começo de fevereiro. Nossa, o pessoal lá te trata muito bem. Muito queridos. Claro que eu tenho uma paixão também ali por Florianópolis, por isso eu estou por ali. Deixa eu te perguntar, Sim Catarina. O que tu acha do Sim Catarina, que é um consórcio que hoje gerencia essas grandes licitações no estado de Santa Catarina todo? Não mata o pequeno e o médio que queiram participar da licitação? Essa é uma crítica minha formal. Mata sim, vou dizer por experiência própria, né? A gente teve a oportunidade de atender a Fran, já conhecer a Fran, fabricante de equipamento sonoro, né? Caixa de som e tal. Hoje, na verdade, o escopo deles é bem maior, eles trabalham com bem mais coisas. E a Fran nunca licitou, ela não licitava. A gente fez um projeto com a Fran, desenvolveu o setor dela, treinou, né, a equipe dela, desenvolveu até a contratação e tal, tecnologia, todo o mote que a gente usava de operar licitações para os nossos clientes, a gente replicou para a Fran. Mas durante até a implementação desse processo, nós fazíamos as licitações da Fran. E para o Sim Catarina, a gente fez um pregão, eu não me lembro, acho que 2021, foi isso aí. A gente venceu 5 milhões em equipamento de som, caixa de som. Quando a gente venceu o processo, que a nossa proposta estava em primeiro, a gente até recebeu uma ligação do agente de compra, né? Porque o Sim Catarina tem uma equipe de compras. Sim. E tal. E o agente de compra ligou para nós agradecendo, né? Então ele diz, não, pô, tô muito feliz que a Fran tá aqui, né? A gente sempre compra produto de vocês, mas nunca do fabricante. Então, o que precisar de ajuda aqui para a gente poder dar sequência, assinar, né, com mais agilidade a gente quer fazer. Então, o que eu percebi, obviamente a Fran não poderia vender aqueles produtos lá se não fosse o Sim Catarina. 80% das oportunidades de uma indústria como a Fran ela não pode entrar, porque é para microempresa, são pequenas compras. Então, esses consórcios, eles vão conglomerando esses pequenos contratos de cada município pequeno, transformam um pregão gigantesco que daí vale a pena para essa indústria. Então é fato, né? Esses consórcios, eles, não sei também como é que é a expectativa desses trabalhos em consórcio, né? Mas assim, quanto mais concentrar as aquisições por lá, certamente vai botando de lado as microempresas, tá? Pelo menos no formato legal, hoje na legalidade, na lei atual de licitações, sim. E um erro que eu vejo muito comum de prefeitos em geral é não fazer treinamento com os empresários locais. O empresariado realmente é reticente com o mercado de licitação? Mas por que você não ensina ele a participar? A maioria de empresários locais não pode pagar assessoria. Mas caramba, ensine ele a participar da licitação, ensine ele a vender para o governo. Tem agora uma ideia muito boa da chamada vendas públicas. É um sistema próprio para dispensa de licitação. A tecnologia deles é fantástica. Eles estão em Itajaí, é fantástica. Se rodar o modelo de negócio deles para comércio local, nossa, vai expandir gigantesco o mercado. O TSE acho que está usando, é de Santa Catarina já, mas eu vejo assim que, cara, os prefeitos deveriam capacitar melhor esses empresários para participar.
E muitas vezes, e certamente eles têm uma preocupação que é a entrega do produto, né? Então, de nada adianta para o órgão muitas vezes ter muito barato de um cara lá da Conchinchina que tu nunca vai saber se ele vai te dar suporte para garantia, né? Enfim. A assessoria hoje, sem tecnologia, consegue sobreviver? Ah, loucura, né? A gente até estava conversando aqui antes do podcast sobre o uso de inteligência artificial, né? Nunca vai, na minha percepção, tu pode até discordar de mim, Kleber, mas assim, eu acho que nunca vai substituir o trabalho do assessor, principalmente no relacionamento com o cliente, contato e tal. Mas, cara, a interpretação do edital, entendeu? Organização documental, atualização documental, isso são coisas que você manter uma equipe para fazer essas operações hoje é o início da tua falência. O que eu vejo hoje, a inteligência artificial vai tirar muita gente do mercado. Aquele que for apenas uma ferramenta vai sair. Por quê? A inteligência artificial é uma ferramenta e você vai ser substituído por uma ferramenta. Se você é uma ferramenta básica, a inteligência artificial vai te tirar. Por quê? Porque é simples. Não existe nada melhor do que uma inteligência artificial. Ela é mais inteligente que você, ela sabe fazer mais do que você, mas não tem nada melhor do que você operando uma inteligência artificial, porque você sabe o que quer. Mas se você for básico, eu acho que a gente vai ter muita gente fora do mercado. Dizem que em 10 anos, né? Estavam falando em 10, agora estão em 8. Vamos considerar que já faz 2 anos que eu ouvi isso. Que em 8 anos a gente migra para a renda mínima. Que muita gente realmente vai perder o emprego. Porque hoje ela faz muita coisa. Eu não duvido que daqui a um pouco a gente vai conseguir licitar simplesmente falando pela inteligência artificial. Olha, quero participar dessa licitação aqui, já coloca no sistema ali o preço tal, e ela vai fazer sozinha. A própria DeepSeek aí que estava envolvida naquela notícia sobre a desvalorização da OpenAI e tal, ela tem uma inteligência artificial, ela desenvolveu uma inteligência de gestão, né? Então, assim, não sei se já liberou o uso, eu sei que a gente estava de olho para ver como é que funcionava, mas basicamente tu tens um agente de inteligência artificial. E aí tu consegue trazer para ele qualquer tipo de desafio que tu traria para um colaborador que gere uma equipe, e ele essa IA gerencia outras IAs para resolver esses problemas do cotidiano. Interessante, né? A parte jurídica, eu brinco com os colegas, eu não vejo a hora de que realmente o Poder Judiciário use mais. Aí viu um advogado e falando, tá, mas tudo bem, vai usar mais, aí você vai recorrer do quê? Eu falo, praticamente você não vai recorrer, porque ela já vai acertar de primeira, porque as decisões são tão erradas. O Tribunal de Justiça, turma recursal, e assim, não é uma reclamação minha, ninguém lê. Tem coisas assim que eu falo para a pessoa, não acredito que fizeram isso. Não lê, não fazem. Então, a tendência é que a gente mude o sistema. Muda, e vai mudar. Tomara. Até porque hoje no processo judicial você tem cada brecha para uma falha de análise, você tem 5, 15, 20 dias de novo para reanalisar. Então, assim, a gente trabalha com licitação, às vezes você vai fazer um mandado de segurança. Eu tenho que avaliar muito bem se vale a pena ou não fazer um mandado de segurança. Por quê? Envolve custo. Vai fazer envolve custo para pelo menos entrar com mandado de segurança. Outro ponto. Quem vai decidir não está habituado com a lei de licitações e não está habituado com prática. Pode tomar uma decisão equivocada, geralmente toma. Aí opta-se pelo Tribunal de Contas do Estado. Sai decisão errada? Sai também. Mas, pelo menos, ainda estão mais habituados com a lei de licitação, com os contratos, e você não tem custo, pelo menos. Eu chego e falo, não tem custo. Tá? A gente cobra, faz, às vezes melhor do que mandado de segurança, porque demora, entende? É sempre melhor manter a resolução dos problemas dentro do rito tradicional de licitação. Judicializar, cara, é complicado. E aí, você tem utilizado nas suas operações? A gente até está trocando essa ideia, né? A gente usa algumas inteligências lá, principalmente o ChatGPT, para desenvolvimento de peça recursal. E aí até esqueci o nome daquela a gente testou essa ferramenta. Licitoguru, né? Licitoguru. Eu achei excepcional. Acho que a gente não contratou porque esqueceu, mas deve ter deixado passar. A gente usou ela um tempo, foi bem legal.
Principalmente para a parte de elaboração de peça jurídica, eu acho que ela consegue acelerar muito a busca por jurisprudência. Porque a gente já sabe o que quer. Sim. Esse é o ponto. Se você me perguntar, você tem a prática de quantos anos na licitação? Você é muito melhor do que você contratar um advogado da área. Obviamente. Entendeu? Obviamente. Porque assim, são poucos. Eu sou advogado e trabalho na área da licitação e tenho operação. Então a tua conversa comigo seria muito diferente porque eu vivo isso. Agora, se você for contratar um advogado que não lida com licitação, você é muito melhor que ele. Não só no âmbito de licitação, né? Eu até acho de uma outra forma, Kleber. Eu acho que o cara que ele tem parte da receita dele, boa parte da receita dele proveniente de licitações, é importante ter um advogado que entenda muito de licitação para qualquer assunto. Qualquer assunto. Porque tem uma coisa, a empresa que recebe dinheiro de licitações, ela tem um tipo de recebimento, de receita, muito fácil de ser rastreado. Então, assim, para qualquer assunto da empresa que envolve o risco dela, né? Enfim, algum contrato que pode dar problema para ele, que seja até no mercado privado, ele poder ter o auxílio de um advogado que entenda da realidade dele, como funcionam as receitas dele, é crucial para ele evitar, às vezes, de ter um problema pior, né? Principalmente para estratégia jurídica de contenção de risco, né? Vamos falar na própria indicação de extrapolar o faturamento de MEIPP. Quantas empresas participam de licitação, ganham os contratos e não mudam o faturamento de MEIPP? Sim. E sabendo que às vezes vão participar da licitação dizendo que tem um benefício ou ganham um benefício, e aí se você considerar o faturamento anterior, você já comprova. Tudo bem que já tem bastante decisão que você pode, o pregoeiro pode analisar e já desclassificar. Mas, e se não verifica? E se o concorrente vai lá e verifica por você e você passou uma declaração falsa? E não dá para você ter uma estratégia consistente contando com a sorte, né? Você tem que estar certo, né? Não adianta. E pode dar problema mesmo. Lucas, estamos chegando ao fim. Gostaria agora, o que você hoje daria de conselho para quem está iniciando o mercado de licitação ou realmente quer colocar uma nova atividade? Acha, né, o teu mercado é já de franquia, o que tu recomendaria para essa pessoa? Olha, não quero mais advogar, mas quero tentar um mercado novo. Eu acho que dá para dividir essa resposta em duas respostas, né? Primeiro seria para o cara que começar a licitar a empresa, né? Cara, tu quer começar a licitar, eu acho que tu primeiro tem que entender se tu realmente tem esse desejo de se tornar um licitante, ter consistência no teu trabalho, ou se isso é uma questão passageira. Porque se for passageiro, não vale o esforço. Você vai começar um trabalho que demora meses para você ficar razoavelmente preparado para começar a licitar, demora meses para você ter uma opinião razoável se o teu produto ou o teu serviço é competitivo, e tu só vai conseguir passar essa fase de rampagem, né? A gente costuma usar esse termo de rampagem, se tu tiver determinado a fazer investimentos, a adequar documentos da tua empresa, né, e adequar até o formato do trabalho interno da tua empresa para validar se esse mercado serve para ti. Então, acho que o primeiro ponto seria isso. Eu quero ter um trabalho consistente de licitações ou é um desejo passageiro? Se for um desejo passageiro, acho importante tu aproveitar oportunidades pontuais, né, mas licitação não é o teu mercado. Agora, pode falar, Carlos. Na tua visão, qual é o prazo ideal para uma empresa ficar dentro de uma assessoria e ter essa rampagem? Olha, eu acho que antes de 6 meses de trabalho, eu digo que é muito cedo. Muito cedo. A gente já teve clientes que no 7º mês, até o 7º mês não ganhou nada. Depois botou um contrato lá de 1,5 milhão, 2 milhões e meio, que para quem nunca licitou, é bancar o resto da assessoria para o outro ano. E a gente está falando de serviço, né? Então, eu acho que 6 meses, no mínimo, para você fazer. Tem documentos, cara, que você não faz em 6 meses. Se você estiver na área de engenharia e pensar em fazer uma CAT hoje, cara, você não faz uma CAT com menos de 3, 4 meses, entendeu?
De fato, desenvolver um projeto para o cliente, ele tem que ter essa consciência. E o que você falou é muito certo. A gente tem dados ali, cada cliente tem um percentual de êxito. Eu tenho clientes que participaram de, sei lá, 100 licitações e ganharam 7%. Quanto isso refletiu? Tem cliente ali com 4 milhões. É pouco? Não, não é pouco. Tem clientes que mantêm média de 40%. Quanto que isso refletiu em valor econômico? E eu tenho um cliente específico que praticamente ficou quase um ano e ele só foi ganhar uma licitação e a gente ganhou uma de 30 milhões depois de um ano. Sim, a gente está com um cliente agora que está no Petronet, para de 38 milhões, nunca pegou um contrato desse tamanho e tinha tudo para não dar certo. Já fizemos 5 reuniões com o Petronet, agora desandou, parece que agora vai, né? Ajustamos questões de balanço e tal. Mas é isso, e o Petronet é chato, né? Chatíssimo. O Petronet é dois trabalhos. Um é ganhar a licitação, o outro é manter o cadastro. E descobrir como funciona, né? Porque ali o chat é ruim de conversar. Eu peguei um caso recursal, e era específico, o cliente acabou participando sozinho, mas não deu certo. Acabou sendo desclassificado porque não dava. Olha, eu fiz um trabalho, eu falo assim, herculíneo de fazer análise de todo o projeto para entender o que ele não tinha cumprido. De fato, não cumpriu e algumas informações eu acho que ali dentro aconteceu errado. Uhum. Mas, claro, seguiu uma lei diferente, então são regulamentos diferentes, né? A lei das estatais tem regras diferentes também, então... Eles são mais discricionais, assim, a contratação. Aí a gente quer falar algo mais específico e não tinha o que fazer. Uhum. Jogo rápido. Tem algum livro que mudou a sua vida? Você falou o livro do Flávio Augusto. Se é esse? Não é esse. Eu acho que esse é que, cara, tem vários livros legais que eu acho que nessa trajetória de empreendedor foram bacanas. Mas eu acho que eu fico entre dois aqui. O Na Raça, do Guilherme Benchimol, da história dele da XP, e um do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão. Fico entre os dois. Mas eu diria que para quem quer empreender ou quem está começando a empreender, o Ponto de Inflexão é uma leitura muito simples, muito fácil, mas ele é crucial. Porque ele te aprende a analisar, porque tem decisões na tua vida, né? Pô, tu sabes, né, Cleber, já é um empreendedor, né? Tem tua vida. Tu sabes que teve momentos na tua vida que uma decisão que naquele momento tu não faz ideia, mas aquilo lá transformou todo o teu futuro. E esse livro do Flávio Augusto, eu acho que ele ajuda nisso, para você perceber quando que é na tua vida profissional o ponto de inflexão, que é onde tu vai tomar uma decisão que ela é invariavelmente ela não é, ela é passível de ser alterada e que vai mudar todo o teu futuro em relação profissional, pessoal e tal. Então esse é um excelente livro. Ah, legal. Tenho ele e ainda não li. Uma frase que te inspira. É difícil a gente lembrar, mas tem alguma que... Olha, cara... A gente vê tanta frase hoje, é difícil. Olha no Instagram e tal, a gente tem um bombardeio. Eu coloco aqui, mas eu não consigo nem lembrar nome às vezes das pessoas, então é difícil lembrar a frase, né? Eu acho que eu posso colocar assim, acho que antes feito do que perfeito. Essa sim. Porque eu acho que tu sabes, a empresa é assim, aquilo que tu quer tu nunca tá pronto. Mas tem que fazer, né? No meio do caminho, como diz o... Vai fazer. Não lembro o nome dele, ele é cantor. Ele fala assim, as melancias elas se ajeitam no balanço da carroça. E uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre você, nem a sua esposa. Vamos ver se... Cara, tem uma curiosidade. Olha, a minha esposa sabe, né, cara? Eu sou viciado em pesca. Então, assim, ó, se eu tivesse como pegar férias 30 dias seguidos e tivesse a liberação da minha esposa, certamente eu ficaria os 30 dias pescando. De tanto que eu gosto. Então, eu acho que não só de profissão, não só de negócio, a gente tem uma convergência aí. Porque se eu pudesse, eu fazia o mesmo. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu falo, se eu for te levar lá no sítio, lá que é pertinho, você vai ver, eu tenho
umas 30 varas lá, isca artificial para todo que é lado, tanque, peixe, é uma loucura. Dá para fazer um torneio lá em Epitácio, lá em Tucunaré. Esse é A última vez que eu fui com o meu pai, né? Meu pai faleceu 1 ano e 3, a gente foi em 2022. Então a gente foi em maio, na verdade não foi em Epitácio, a gente ficou em Panorama, e aí pegamos um monte de tucunaré e tal. Depois eu fui, depois de 4 meses, fui com outro colega também, em 2022, daí não pegamos tanto peixe. Mas Epitácio, a última vez que eu fui, né, dá 20 minutos. Eu sempre falo, é tudo igual, né? Lá é tudo igual. Fica na mesma Bahia, né? Tanto é que a gente almoçava na mesma barranca lá no Mato Grosso do Sul. Talvez você tenha almoçado lá também. Sim, não, daí tem é um areião assim. Um trapiche. Pessoal, agradeço demais a tua presença, Lucas, você que veio. Foi um bate-papo enriquecedor, né? A gente que trabalha com licitação, empreendedorismo, a gente leva cada lambada na vida, cada desafio que a gente toma. Você está aí crescendo, querendo fazer, já entendeu o mercado, sabe que talvez tenha que realmente migrar talvez para um mercado de serviço, de filial. A gente quer expandir, não quer ficar num platô. Quando você percebeu que estava no platô, o que eu vou fazer de diferente? E agora é o momento da gente se identificar. O platô vai vir, a gente tem várias tecnologias aí que vão impactar de forma positiva para quem estiver preparado no mercado, negativa para aquele se for apenas uma ferramenta. Então você tem que se dedicar todos os dias. Um negócio consistente vai vir se você se dedicar e acreditar na tua ideia. Lucas, muito obrigado. E agora a próxima vai ser lá em Rio do Sul. Vamos marcar lá sim. Eu que agradeço, né? Foi assim, um prazer imenso essa conversa. E eu vou deixar uma frase, né, para todo o empreendedor ali que não licita ainda. Eu vou dizer o seguinte: você não licitar é financiar o crescimento do teu concorrente. Olha, vai ser o título do nosso podcast. Show de bola. Show.